Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e saiu pesquisa para as eleições presidenciais de 2026, uma pesquisa terrível para candidatos bolsonaristas, boa para o atual presidente Lula, que aparece liderando com folga em todos os cenários, e boa também para Ciro Gomes, porque ele aparece com bem mais do que ele teve, né, no resultado aí nas últimas eleições. Vamos trazer também aqui os números da Simone Tebet, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, Caiado, Zema, Sérgio Moro, tem muitos cenários, vamos falar sobre eles, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima, deixa o like. Não gostou, faz parte. Manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. É o seguinte, quem fez o levantamento foi a Paraná Pesquisas, uma das que chegou mais perto do resultado no primeiro turno em 2022. Ela ouviu 2020 eleitores entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro de 2023. Tem uma margem de erro de 2,2 pontos para mais ou para menos. Vamos começar aqui com o cenário na pesquisa espontânea, que é quando o Instituto pergunta para o entrevistado sem apresentar os nomes. Tipo assim, vai votar em quem? Para eleição presidencial se elas fossem hoje. Aí nós temos o seguinte: Bolsonaro, o Lula lidera com 22,1, Bolsonaro aparece em segundo com 14,3, Tarcísio com 1,3, Ciro com 0,5, Michele Bolsonaro com 0,4, que aí a pessoa responde quem ela quiser. O Romeu Zema com 0,3, o mesmo de Simone Tebet, Eduardo Leite 0,1, Ratinho Júnior, Moro, Tereza Cristina, todos eles também com 0,1, outros nomes citados 0,5, e vejam só, ninguém branco e nulo 8,7, e não sabe ou não opinou 51,2% dos entrevistados. Então aqui indica que muita gente não está preocupada com a eleição. Cá entre nós, né? Estamos há 3 anos das eleições. Então, sem a lista com os nomes, se a gente somar aqui não sabe, não opinou, ninguém branco e nulo, nós temos aí em torno de 60% dos entrevistados não aponta nenhum nome. Aqui a liderança de Lula e Bolsonaro é uma questão óbvia. É uma questão também de lembrança, os candidatos mais conhecidos são mais lembrados. Lula, atual presidente, no seu terceiro mandato, Bolsonaro, ex-presidente. Os outros, apesar de serem mais ou menos conhecidos, não são lembrados de imediato. Inclusive, muitos não sabem nem se serão mesmo candidatos. Vamos trazer aqui então o cenário, né, estimulado. Aí o Instituto pega, coloca ali os nomes e a pessoa escolhe em quem ela votaria dentro daquela lista. E aqui um cenário totalmente assim, sem noção, né? Muito improvável que aconteça com muitos nomes. Vamos lá, começar aqui com o Lula, que lidera com 36,6%. A gente percebe que o Lula, apesar da mudança aqui dos cenários, vai aparecer, né, praticamente com o mesmo percentual, oscilando um pouco, né, para cima aqui, mas tudo dentro da margem de erro. Nesse cenário, com muitos nomes, ele lidera com 36,6%. Em segundo, e bem atrás, vem Tarcísio com 12,7%. Simone Tebet com 7,4%. Sérgio Moro com 6,7%. Agora aqui para baixo da Tebet até... Vamos ver aqui o Ratinho Júnior, todos tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Então, voltando aqui, Tebet em terceiro com 7,4%, Moro em quarto com 6,7%, depois vem o Ciro com 6,3%, Zema com 5,7%, Ratinho Júnior 4,6%. Então, a diferença entre eles aqui, dentro da margem de erro, que dá para dizer que estão todos tecnicamente empatados em terceiro lugar. Aí, mais atrás, Eduardo Leite com 2,1%, Tereza Cristina 1,9%, Ronaldo Caiado 1,2%. Aqui, assim, o Tarcísio um pouco à frente dos demais, mas muito embaralhado. É um cenário, como eu disse, praticamente impossível de acontecer, porque vai ter um desistindo para ser vice do outro, ou para tentar uma reeleição, ou disputar um outro cargo, vai apoiar outro nome, enfim, que consiga fazer ali uma aliança. Mas se fosse de fato esse cenário aqui, olha, pegando a distância entre o Tarcísio e até ali o Ratinho Júnior, nós temos aqui 8 pontos, né? Tirando a margem de erro, daria menos de 4, o que mostraria aqui uma briga muito forte para ver quem iria para o segundo turno contra Lula, mas é um cenário que eu nem vou ficar muito tempo nele aqui. No cenário reduzido e com alguma chance de ocorrer, sim, nós temos a liderança de Lula com 37,6%. Aí vem o Tarcísio, que aqui que a pesquisa fez, ela vai trocando. Quem seria o candidato para tentar dar os votos
que seriam dados para Bolsonaro, né, e sem o Bolsonaro na disputa, que está inelegível até 2030, graças ao PDT de Ciro Gomes. Foi esse o partido que sozinho abriu essa ação no TSE, que tornou o ex-presidente inelegível. E aí eles vão trocando. Nesse primeiro cenário aqui tem o Tarcísio, depois aparece o Zema e depois Ratinho Júnior. Tarcísio aparece com 18,9%, portanto, bem atrás de Lula, que lidera, repito, com 37,6%. Aí em terceiro vem praticamente empatados, Tebet com 9% e Ciro Gomes com 8,7%. Aí lá atrás, Eduardo Leite com 3,7%. Nenhum branco e nulo, 16,5%, e não sabe, não opinou, 5,7%. Então, Lula lidera com folga, o Ciro e a Simone praticamente empatados, e chama atenção, né? A gente vai observar o Ciro daqui para frente nessa casa de 8,7, 9 alguma coisa, que é praticamente o que ele tinha antes de perder fôlego na reta final das eleições 2022. O Ciro terminou com, vou arredondar aqui, 3%. E eu já disse aqui mais de 200 vezes que o Ciro foi desidratado pela campanha de voto útil. E aí, boa parte dos seus eleitores, a imensa maioria foi para o Lula e uma pequena minoria para o Bolsonaro. Então o Ciro perdeu muito, né, na reta final, e o próprio Lula disse isso quando disse que o Ciro não é apenas 3%. O Lula disse isso quando o PDT formalizou o apoio à candidatura do petista no segundo turno. Então o Ciro terminou com 3%, não porque só 3% das pessoas, né, digamos assim, apoiam as suas ideias ou gostariam de votar nele. É porque, de fato, muita gente naquela pressão de voto útil para acabar no primeiro turno, né, saiu dele, foi principalmente, como eu disse, para o Lula, bem menos para Bolsonaro, e o Ciro terminou com 3%, e aqui aparece já com 8,7%, que é o que ele tinha lá no começo da campanha. E só um detalhe importante também. Chama atenção porque de todos esses nomes aqui, todos têm cargos, menos Ciro. Lula é o presidente, Tarcísio, governador de São Paulo, principal estado do país, Simone Tebet, ministro do planejamento, está aí dando entrevista, está aparecendo na televisão, nos jornais e tudo mais. O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. E o Ciro Gomes, além de não ter cargo nenhum, ficou muitos meses sem falar de política e voltou a falar de maneira muito, né, tímida se comparado a 2020, 21, 22, 19, 18. Então o Ciro ficou muito tempo longe dos holofotes, retornou bem devagar, diga-se de passagem, com a newsletter, sim, semanal, mas devagar, insisto, comparado a antes, e fazendo uma live aqui, outra ali, uma entrevista aqui e ali. Então, mesmo assim, o Ciro tem um recall, digamos assim, das eleições de 22. Resta saber qual será a postura dele daqui para frente, se vai conseguir crescer ou não, mas depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso, pra gente tentar entender qual pode ser o futuro de Ciro Gomes, que disse que está sem apetite. Então, político, a gente não pode acreditar que não vai mais disputar nunca. Então, mas o Ciro tem dito que está sem apetite de apresentar de novo as suas ideias para o embate eleitoral, tem feito isso na newsletter, né? Aí coloca lá e o pessoal elogia, critica, gosta, não gosta, mas sem, segundo ele, esse apetite que ele teve nos anos anteriores para disputar uma eleição. Vamos aqui agora para o cenário 3. Lula lidera com 37,6%. Romeu Zema é o nome aqui, digamos, para tentar dar os votos bolsonaristas, aparece com 15,3%. Aí o Ciro Gomes com 8,8%, o mesmo de Simone Tebet. Aqui Ciro e Simone aparecem numericamente empatados, Ciro está na frente, não sei se é questão de ordem alfabética ou se é tipo 8,82 contra 8,81. Não se sabe, mas também isso é o de menos. O Zema aparece pior que Tarcísio. O Tarcísio tinha 18,9%, o Zema agora 15,3%. E o Leite ganha muito pouco nesse cenário aqui. No outro cenário, Lula lidera com 37,7%. Reparem que o Lula praticamente não muda, né, em relação aos cenários anteriores. Ratinho Júnior, 12,8%, melhor dizendo. Ciro Gomes, 9,2%. Simone Tebet, 8,7%. Eduardo Leite, 4,1%. Então, aqui o Ratinho, desses nomes da direita, digamos, é o que aparece com o pior percentual. E aqui o Ciro aparece isolado em terceiro, 0,5 ponto à frente da Tebet. Eduardo Leite praticamente não muda. Nesse cenário, 21, nenhum branco e nulo, e 6,4 não sabe ou não opinou. Eu até esqueci de falar no cenário anterior, o voto de nenhum branco e nulo aqui é 19,3 e não sabe ou não opinou 6,2. Se a gente observar aqui, está dando a média aí de 25, 26%, mesmo com os nomes colocados, respondem, né, que votariam branco, nulo, ou estão indecisos, ou não votaria em nenhum. Então, resumindo, estamos muito distantes aí das eleições e é óbvio que muita coisa pode
e vai acontecer daqui até 2026. Como eu disse e mostrei para vocês, Lula lidera com folga todos os cenários, mas a pergunta é: como estará a economia em 2026? Se estiver bem, né, ele tem grande chance de se reeleger. A outra pergunta é: vai tentar um novo mandato ou vai apoiar um outro nome? Lula está com a idade avançada, vamos ver como é que vai estar o seu apetite eleitoral em 2026. E o melhor candidato, digamos, da direita é Tarcísio, mas neste momento nada também que ameace a liderança de Lula. E Ciro e Simone aparecem bem aqui em terceiro, praticamente empatados, mas também a pergunta é: serão candidatos? Tentarão uma união entre eles ou com outros nomes para tentar romper a polarização, algo que eles não conseguiram em 2022, né? E inclusive a falta de união fez com que não se tivesse nenhum candidato, né, que conseguisse ali romper a barreira dos dois dígitos. O Ciro chegou a aparecer com 11, 12 em algumas pesquisas, mas, enfim, precisava chegar em 15, 16 para passar confiança para o eleitor de que ele poderia quebrar a polarização. Como isso não aconteceu na reta final, foi desidratado pela campanha de voto útil. Então vai ter uma união de Ciro com outro candidato, da Simone com outro candidato? Vamos ter que esperar muito para saber disso e para saber, inclusive, se eles serão candidatos. E Eduardo Leite, assim como na campanha anterior, aparece bem atrás, mesmo com todo o holofote por ser um governador de um dos principais estados do Brasil, mesmo com toda a simpatia da grande mídia. Tentaram em 2022, né, davam aquela força, ia aqui, ia ali, era, digamos assim, o queridinho da grande mídia. Mesmo assim não adiantou, tanto que ele recuou, renunciou ao governo do Rio Grande do Sul para tentar a presidência, viu que não ia, fez um recuo, tentou ali reeleição e conseguiu se reeleger governador do Rio Grande do Sul. Vamos ver então o que vai acontecer em relação a isso. Eu vou ficar atento, né, caso novas pesquisas saiam, e trarei para vocês aqui, é claro. E vamos trazer aqui rapidamente outros números. Aqui perguntou também sobre a aprovação da administração do presidente Lula. 51,6% aprova e 43,7% desaprova, e 4,7% não sabe, não opinou. Avaliação aqui e aprovação da administração, 13% considera ótima, 20, era 15,8%, então piorou nesse ponto. Boa, 25,2%, agora em outubro considera, aprovam, né, a administração do presidente Lula, era 23,9%, então melhorou um pouco aqui. Regular, 25,7%, ruim, agora está em 8%, era 7%, piorou um pouco, né? E péssima, 27,1%, era 25,7%, também piorou. E aí, a grande questão aqui é que nos extremos, né, no ótimo você tem 13%, e no extremo de péssimo, 27,1%, é mais do que o dobro. Isso aqui é algo preocupante. Agora, o boa é bem maior do que o ruim, né, 25,2% contra 8%. De todo jeito, o saldo aqui é mais positivo do que negativo para o governo, mas está bem dividido aqui, inclusive, com muita gente dizendo que o governo aí tá regular. Pessoal, é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo. Deixa aqui a opinião de vocês. Em quem vocês votariam se as eleições fossem hoje. O que é que vocês acham do atual governo? Consideram, né, a gestão ótima, boa, regular, ruim, péssima? A opinião de vocês é sempre muito importante pra gente. Valeu e até o próximo vídeo nesse espaço que luta por um Brasil melhor.